Seguinte, o barulho da chamada geração Z, que já derrubou governos no Nepal e também em Madagascar, chegou ao Peru. O país vive uma onda de protestos contra o governo interino. Confrontos com a polícia, uso de gás lacrimogênio e detenções marcam esses protestos, que começaram em resposta à reforma da Previdência e ganharam força alegando insatisfação com corrupção e também insegurança. As redes sociais têm um papel central na mobilização desses atos. E aí, sobre isso, queria conversar um pouco com Alexandre Link, que é do canal do YouTube Quadrinhos na Sarjeta. Muito boa noite, Alexandre. Obrigado por atender o nosso convite. Um prazer ter você aqui conosco. E, Alexandre, queria te perguntar, então, você acha que já dá para entender com um pouco mais de clareza o que são e o que une esses protestos da chamada Geração Z? Porque é o seguinte, há quem diga que essas manifestações fazem parte de uma grande guerra híbrida, né? Que é aquela estratégia militar que utiliza desinformação, cyberataques, propaganda, tudo para criar conflitos e dificultar a responsabilização pela autoria desses atos. E essa geração Z seria tanto alvo quanto talvez força motriz, já que o ambiente digital e as redes sociais dominados pela geração Z são o principal campo de batalha. Faz sentido isso, Alexandre? Você tratou esse tema recentemente no seu canal, mas me parece a sua visão é um pouco diferente, né? Oi, tudo bom? Primeiramente, eu não sei se o meu microfone está bom, acho que me confirma, por favor. Tá, ótimo. Tá bom. Ok. Então, eu acho que assim, tem várias questões aí a se considerar, né? Esses protestos, eles, na verdade, são muito parecidos com toda uma outra leva de protestos que a gente vê de vez em quando, né? Então, por exemplo, 2013, 2011, 2012, 2013, 2014, nós tivemos uma série de protestos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, teve as famosas Jornadas de Junho de 2013, e lá nós tivemos também o caso de um personagem de cultura pop sendo apropriado, né? Que eu acho que é isso que é o que mais me intriga, né? Por exemplo, a gente teve, no caso, na ocasião, a gente teve o V de Vingança, que na época já tinha quadrinho é dos anos 80, mas tem um filme dos anos 2000 e pouquinho, e a máscara do V se tornou um elemento recorrente. Agora, nessa nova leva de protestos, né, autodenominados pela geração Z, a gente vê uma apropriação muito forte, dessa vez de um outro ícone cultural, que no caso é o One Piece, um mangá e também anime de Eiichiro Oda, muito popular, muito famoso, e que tem o ícone específico, né, que é o dos piratas dos chapéus de palha, e você vê a bandeira circulando, né, como um ícone apropriado por essa galera. E no que tange daí, portanto, pensar se é uma guerra híbrida, se é apenas algum tipo de desinformação generalizada, para falar assim de maneira mais simplista, né, uma lavagem cerebral via internet. Para dizer isso, eu acho que está muito cedo, né? Eu acho que é muito cedo dizer isso. Eu sempre fico um pouco desconfiado quando a gente simplifica demais movimentos multitudinários, né? Ou seja, muita gente na rua, com demandas muito diferentes até. Você pode ver que nesses protestos, assim como aconteceu uma década atrás, a gente vê uma explosão de subjetividades, às vezes não tem uma coesão muito clara, não tem uma pauta muito específica, o que você tem é uma insatisfação. Eu acho que talvez, para além de uma geografia mais tradicional do jogo político, eu acho que o que é interessante observar, e pela perspectiva cultural a gente observa muito isso, é que o que mais pesa, na verdade, é um sentimento antissistema. Esse sentimento antissistema, ele é um significante vazio. É aquilo que a gente chama na teoria literária de significante vazio. O que isso quer dizer? Você consegue projetar qualquer coisa nele. Movimentos antissistema, à esquerda, à direita, da esquerda mais radical para a direita mais radical, da esquerda mais moderada para a direita mais moderada, enfim, os espectros políticos se encontram nesse lugar. Porque um sentimento antissistema depende também do que você entende por ser o sistema. E, obviamente, cada orientação política tem um conceito específico do que seria o sistema, né? Então,
desde, por exemplo, numa perspectiva de esquerda, o sistema é o capitalismo, numa perspectiva de direita, ou de setores da direita, o sistema é o globalismo, ou é uma espécie de comando central mundial que impede, sei lá o quê. Então, enfim, você tem uma série de construções narrativas e que elas vão sendo, elas são facilmente projetáveis, né? Então, assim, você pensa assim, existe um sistema que impede de eu concretizar os meus desejos. Então, uma vez que esse sistema ele me impede, então eu me identifico como antissistema. E aí, portanto, esses personagens, esses quadrinhos, esses filmes, eles vão ocupando esse espaço, onde você recolhe algum tipo de ícone que seja facilmente identificável por uma série de pessoas que, no fundo, não estão pensando a mesma coisa. Entende? Esse é o ponto fundamental. Todo mundo que usa uma máscara do V de Vingança, 10 anos atrás, não estava pensando a mesma coisa. Até porque o V de Vingança era um ícone anarquista. A maioria que estava na rua não era anarquista. Né? E agora, com o One Piece ainda é mais ainda pantanoso. Né? Muita gente enxerga nele um caráter revolucionário, de fato, há na série esse tipo de pegada, mas ele não é panfletário, ele não tem uma carta de intenções políticas muito óbvias. E justamente por não ter essa carta de intenções políticas muito óbvias, que ele consegue ser maleável. Né? Eu acho que tem um exemplo até mais antigo, ainda anterior a esses duas produções, que também teve circulação em movimentos políticos, e agora a gente já está falando já de século XX, que é o filme Eles Vivem, que é um filme também muito comentado, é um filme dos anos 80, se não me falha a memória, e que ali você tem um personagem que usa um óculos escuro, e a partir desse óculos escuro ele percebe que existe uma conspiração de alienígenas controlando a Terra. Ele também é um filme profundamente antissistêmico. Hoje, esse filme, que ele já tem aí seus 40 anos, hoje ele é um filme disputado pela esquerda e pela direita, é muito engraçado. A esquerda e a direita gostam desse filme e disputam leituras sobre esse filme. Né? Então, me parece que a questão fundamental aí para a gente pensar e entender, enquanto dinâmica cultural, né, a gente pode depois pensar em dinâmicas políticas e tal, isso eu acho que está cedo para antecipar, merece investigação, merece pesquisa, mas enquanto dinâmica cultural, que é o meu campo de estudo, o que me chama a atenção é justamente esse significante vazio que, desta vez, é o One Piece. Legal, muito bacana a sua interpretação, sua análise aí. Parabéns pelo seu trabalho, Alexandre. E você falou da dinâmica política, não sei se teria a ver, buscando ali um ponto comum, né, entre Nepal, Madagascar, Peru. Não sei se poderia ter a ver com o fato de serem democracias mais imperfeitas, digamos assim, ou mais frágeis. Não sei se isso pode ter alguma relação com esses movimentos. Pelo menos até agora não chegou em um outro país. Vamos ver, né? Se vai alcançar outros países também em outras condições políticas. Porque, por exemplo, no caso do Peru, né, a gente tem que levar em conta, por exemplo, que a gente tem uma presidenta que é extremamente impopular, né? É uma presidenta que não tem o apoio da direita nem da esquerda, né? Então, assim, eu acho que também eu acho que há um fator aí a se considerar, que é a da impopularidade dos políticos, né? E no caso do Brasil, mesmo que a gente observe, por exemplo, o presidente Lula atualmente tentando equalizar aprovação com desaprovação, ainda é uma coisa muito maior. Por exemplo, a do Peru, se não me engano, a última pesquisa era semelhante ao que foi o Michel Temer no Brasil, que é em torno de 3%, 4%. Então, era uma popularidade, realmente, a aprovação do governo dela era 3%, 4%, uma coisa realmente muito, muito baixa, não tinha ninguém para abraçar ela. Então, também isso é mais fácil de produzir coesão de protesto, né? Ou seja, pessoas desde a direita à esquerda vão todo mundo junto no mesmo protesto. Né? Então, isso também acaba impactando esses movimentos. Mas eu acho que também tem uma questão aqui que a gente não falou, que é essa tentativa de fazer um recorte geracional. Né? Isso discursivamente, pelo menos eu vejo que isso vai dar problema em algum momento. Entende? Porque quando a gente fala em geração X, Y, Z, agora a geração Z, quando você fala nesse tipo de construção, a gente não pode esquecer que essa noção de geração ela é uma ideia construída pelo marketing dos Estados Unidos, eles fazem isso para poder fazer segmentação de mercado, etc. Então, assim, o que você vê é uma espécie de autoencanto dessas subjetividades plurais, tá entendendo? Assim, todos dizendo, pô, agora é a nossa vez, a vida não tá fácil para a nossa geração, porque de fato a geração Z percebe que as perspectivas de trabalho, as possibilidades de mudança de mundo estão fechadas, como todas as outras gerações perceberam isso antes. Belchior já cantava isso a respeito da geração dos anos 60 e 70. Então, assim, chegou a vez deles perceberem isso e, obviamente, como é de se esperar,
jovens se revoltam, né? O tempo vai fazer com que muitos acabem aceitando, né? O tempo vence todo mundo, de certa maneira, e isso é um tanto cruel. Mas esse é o momento deles, né? Só que é curioso como isso se faz tentando buscar uma coesão, já que você não tem uma coesão clara de esquerda, nem de direita, nem de isso, nem de aquilo, a coesão vira geracional. Então, perceba como é uma tentativa de produzir um nexo nessa explosão de subjetividades, cada um pensando uma coisa diferente, mas tentando falar a mesma coisa. Então, você faz um recorte de geração, pega uma terminologia do marketing dos Estados Unidos, que na verdade não é muito adequada nem para fora dos Estados Unidos. Aí você pega aquela terminologia e pega um ícone que meio que dá para projetar qualquer coisa. Nesse caso, está sendo o One Piece. Ok. Alexandre Link, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela atenção. Obrigado por atender o nosso convite. Prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Uma boa noite, bom fim de semana. E quem sabe até uma próxima oportunidade a gente ter de novo você aqui conosco. Obrigado. Tá ok. Muito obrigado. Valeu.